A paz do Senhor esteja com você. Bom dia. Seja bem-vinda à Célula Digital, seja bem-vindo à Célula Digital IEG Alphaville. Meu nome é Tatiane, eu sou membro da igreja e venho aqui lhe ofertar cultos que nós temos na nossa igreja no dia de hoje. Os cultos que nós temos é o culto das 7 às 8 horas, que é com o apóstolo José, de segunda a sextas-feiras. Também temos culto na terça-feira às 20 horas. Também temos culto nas quartas-feiras às 15 horas e às 20 horas. Também temos culto no sábado, que é o culto dos jovens às 18 horas. E também temos aos domingos, às 9 horas. Mas a partir do dia 17 de agosto, teremos culto às 18h30, que é com a profeta Ariane. Amém? Glórias a Deus. A nossa igreja fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Graças a Deus, glórias a Deus. Aleluias. Eu te convido para você ir na nossa igreja, que você seja bem-vindo lá. Amém? Te aguardo lá. E vamos para uma oração breve para que o Espírito Santo entre aqui na nossa live e que ele faça parte dessa live. Que ele seja bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa live. Que o Senhor traga paz no coração de todos, para que eles possam receber essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Seja bem-vindo aqui. Tu tens liberdade aqui para fazer o que quiser. Amém. Glórias a Deus. E o tema de hoje é 3 coisas que irão lhe ajudar a se posicionar para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a Deus. Primeiro, se tem algo que te mantém no chão, prostrado, deve se afastar. Amém? Porque se você tem alguma coisa que deixa você no chão, que não é Deus, porque o único que nós devemos nos prostrar é Deus. Amém? Glórias a Deus. Pois conforme em Apocalipse 4:1, depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui nessa passagem, ele diz para se posicionar, pois irá mostrar alguma coisa. Ou seja, você tem que estar posicionado para que você escute a voz de Deus. Então, por isso que você tem que se afastar das coisas que interrompem a voz de Deus. Amém? Então, às vezes, estamos com obstáculos para ouvir a voz de Deus. Como estresse, desordem, drama, divisão da família, né? Por isso que a gente às vezes não escuta Deus. E por isso é necessário se separar das coisas, para que Deus te separe para algo maior. Amém? Então, lá em Gálatas 1:15-18, Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei ninguém, tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, e estive com ele 15 dias. Amém, Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele ficou em Arábia, trabalhando, orando ao Deus, para que ele possa sentir e escutar a voz de Deus. Amém? E aí depois ele subiu em Jerusalém para visitar Cefas.
para visitar Deus. E lá ele ficou no monte durante 15 dias para orar a Deus. Amém? Por isso que a gente tem que estar em silêncio. Por isso que a gente tem que... A nossa alma tem que estar em paz. Glórias a Deus. Então, de acordo com a palavra, você deve estar na melhor posição. E onde será guiado para o lugar onde Deus quer que você esteja. Entendeu? A posição, a segunda coisa. A posição é buscar instruções do Senhor e com base no nível de alegria que está em operação em sua vida. Então, você tem que estar em alegria. Quando você busca as instruções do Senhor, quando o Senhor lhe dá uma instrução, você tem que fazer com alegria. Não tem que fazer de cara amarrada, né? Tem que estar em alegria, porque é isso que você escuta a voz de Deus. Porque lá em Isaías 12:3, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Amém? Então, se você estiver insatisfeita com a sua vida, isso irá prejudicar o teu acesso a Deus. Você não pode, você tem que estar, mesmo que a sua vida esteja difícil, entrega na mão do Senhor e Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Amém? Portanto, é necessário ter alegria para ter acesso aos mistérios de Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a terceira coisa, que é a adoração. Então, nós temos aqui a primeira coisa, se afastar das coisas que não é de Deus, se afastar de pessoas que te deixam prostradas no chão, se afastar de coisas que te deixam amarradas. A segunda coisa é buscar instruções do Senhor com alegria, buscar o Senhor com alegria, estar feliz com alegria. Amém? E a terceira coisa é a adoração, que é o que é maravilhoso. Adorar o Senhor com todo o seu coração, colocar, não só louvar, né? Porque adorar não é só louvar, é se render a Deus, né? É reconhecer que Ele é maravilhoso e que é bom e reconhecer tudo o que Ele fez na sua vida. Isso é adorar a Deus. Amém? Então, espero que você tenha gostado dessa palavra, né? E que ela tenha entrado no seu coração e que você pense, para que você possa ouvir a Deus, porque às vezes você fica reclamando que você não escuta Deus, mas Deus, ele tá sempre do seu lado, mesmo nas horas difíceis, mesmo antes de você se converter, Ele está do seu lado. Amém? E Ele está querendo te resgatar. Muitas vezes você que é resistente. Amém? Glórias a Deus. E Deus me levou 48 anos para Ele me resgatar. Então não é tarde para te resgatar. Você pode ter 70 anos que Ele vai te resgatar. Amém? Tudo isso se você quiser, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Glórias a Deus. Amém? Então eu deixo aqui essa oração, essa live para você, essa mensagem. E eu quero fazer uma oração aqui, para que você reconheça o Senhor na sua vida. Glórias a Deus. Senhor, meu Paizinho querido, eu peço que o Senhor entre na vida dessa pessoa que está aí do outro lado, que ela ame a Senhor, que ela te adore, que ela saia do chão, que ela não fique prostrada diante de homens, diante de imagens de barro, Senhor. Que ela venha a se prostrar ao Senhor, que é o Deus vivo. Isso são palavras do Senhor, que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que move montanhas e que a fé é poderosa. Em nome do Senhor Jesus.
A fé que nós temos é o que nos move, porque diz a palavra, se você tiver um grão de mostarda, você vai mudar a montanha de lá para cá e de cá para lá, com uma palavra. Isso tudo se você tiver fé. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e eu tenho fé que esse irmão, que essa irmã, que ainda não aceitou o Senhor, vai aceitar. Em nome do Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, meu Pai, essa live. E eu acredito que esse irmão e essa irmã vão aceitar o Senhor na vida deles, para que o Senhor transforme a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Também oro, meu Pai, para que as pessoas reconheçam o Senhor na vida dela, que eles venham adorar aqueles que já são salvos, mas que estão lá na mesma situação, não muda. Por quê? Porque não reconhece a Ti, porque não Te adora, porque continua vivendo no mundo, mas, porém, está salvo, mas continua vivendo com as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. E não pode. Você tem que se largar disso, para que você possa ter o acesso do Senhor. Amém? Encontrar o Senhor existem sacrifícios. E qual é o sacrifício maior do que Jesus morrer na cruz por nós? Não existe. Não existe sacrifício maior. Então, por isso, irmão, irmã, pense nisso e se salve e largue do sacrifício, largue dos vícios. Glória a Deus, porque é os vícios é que tá te matando, que tá deixando você para trás e que não tá deixando você ter acesso ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu também oro, Senhor, para aquelas pessoas que estão doentes. Glórias a Deus, Senhor. Entra na casa deles, meu Pai querido e meu Pai amado. Cure, Senhor Jesus, cure, porque eu sei que o Senhor tem o poder de curar. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor disse que o Senhor curaria as pessoas. Assim como o Senhor foi visitar a menina do soldado. O Senhor foi lá visitar ela. Do sacerdote, e ela foi, e o Senhor foi, e o Senhor curou a menina Talita. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse, levanta, Talita. Glórias a Deus, meu Pai. O Senhor foi lá. Glórias a Deus, foi visitar ele. E o Senhor curou ela. E o Senhor fez ela levantar dos mortos, assim como o Senhor também ressuscitou Lázaro, meu Pai. O Senhor deu a vida a Lázaro. Glórias a Deus, assim como o Senhor deu vida a Lázaro e tirou as amarras dele, meu Pai. O Senhor faça com essas pessoas também. Em nome do Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão mortas, que estão lá, mortas, que não têm vida de nada. Oh, meu Paizinho amado, tira isso delas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Também oro, Senhor, para aquelas pessoas que estão prostradas na depressão, na tristeza. Arranque isso delas, meu Pai, porque isso não faz parte delas. O que faz parte delas é o que o Senhor plantou nelas desde quando ela nasceu. Em nome do Senhor Jesus, desde quando ela foi gerada. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, meu Pai. Glórias a Deus. Também oro, meu Pai querido e meu Pai amado, para que o dia de hoje seja tranquilo, para que o dia de hoje seja abençoado por Ti. Que haja tribulações, mas que o Senhor esteja com a mão poderosa em cima de todos nós. Oro, Senhor, para que o Senhor nos proteja. Guardai, Senhor, a nossa saída, a nossa entrada, assim como diz no Salmo 121, para sempre. Glórias a Ti. E também, Senhor, aqui declaro o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque todos nós no seu esconderijo. Eu oro para que todos nós estejamos, eu coloco todos nós dentro do seu esconderijo, Senhor. E descansaremos no Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glórias a Ti, Senhor. Amém e amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E meu Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco para todo sempre. Amém e amém.
Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa live. Amém e amém. Eu agradeço pela atenção e se você gostou dessa live, se ela tocou no seu coração, você compartilha com mais pessoas para que mais pessoas queiram saber da palavra, queiram escutar a palavra. Amém? E me siga para mais conteúdos. Glória a Deus, como esse se você gostou. Aleluias. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.